zoom novamente. Ele não aparece mais a descrição logo abaixo do processo. Então você tem aqui a data e hora, uma forma rápida de você ter um relatório mais enxuto. Se você tiver muitas audiências, ele vai aparecer aqui. E o advogado também não aparece. O que é que você faz com isso? Alguns escritórios, eles gostam de preencher à mão quem vai para a audiência. A opção, e você pode estar fazendo isso também. Tá? Então, basta você aqui você aqui simplesmente imprimir e escrever à mão. Vamos fechar aqui novamente. E aqui nós fechamos a parte de pauta. Vamos botar um detalhe importante aqui em processo, uma dúvida aqui de um usuário. Vamos filtrar aqui. Vamos para o nosso processo que nós cadastramos agora. Uma coisa que é muito prática no nosso dia a dia aqui, vou clicar aqui em detalhes, vou clicar aqui em andamento. Você pode estar aqui, vou escolher aqui o meu processo principal. Tá? Você pode estar aqui atualizando o seu processo. Essa rotina, ela atualiza processos do TRT, do TRF, do TJSE. Nós estamos alterando para estar buscando também do TJBA à noite. E, assim, outros juízos a gente está analisando. Só que nós temos o quê? Demandas de alguns juízos específicos. Se você tem o seu juízo específico que você precisa que atualize, você tem processo em um juizado no Rio, ou em São Paulo, ou em Brasília, que você precisa que seja atualizado, passa para atendimento@insix.com.br. O número do processo, ou os números dos processos que você tenha lá, alguns, os 3 ou 4, mais ou menos, para a gente ter de exemplo, e o link do site do juízo. Então, nós damos prioridade para esse juízo que você tem, para que nós façamos com que atualize rápido. Basta você lembre para atendimento@insix.com.br e nós vamos estar dando prioridade a essa atualização para o tribunal que você precisa. Nós precisamos também desses números de processos para que a gente consiga fazer a atualização. Só depende de vocês. Passa o link e uns 3 ou 4 números de processos para que a gente faça a atualização acontecer de forma rápida. Vamos lá, vamos voltar aqui. Vamos voltar aqui em documentos. Observe que eu tenho aqui, a gente cadastrou um documento. Só que você ficar procurando documento um por um, em que processo está aquele documento, que acontece às vezes. Você tem uma ata de audiência que aconteceu, mas você não lembra mais qual o processo. Você tem que ficar procurando, varrendo para achar o processo. O objetivo aqui é que você tenha uma visualização geral de todos os documentos. Eu quero ver aqui, lembra que a gente cadastrou as palavras-chave e título? Então aqui eu posso fazer pesquisa por essas palavras. Então aqui eu posso pesquisar todas as atas de audiência. Então venho aqui, filtrar. E ele trouxe aqui a ata de audiência que nós cadastramos. Se eu quero aqui filtrar, por exemplo, todas as que tenham a palavra subterrâneas. Vou clicar aqui em filtrar. E venho aqui, subterrâneas. Observe que apareceu aqui 2 documentos. Já havia um outro processo, também de engenharia civil de minas subterrâneas. Então, assim, você consegue encontrar documentos de forma rápida. Feito isso aqui, você pode estar visualizando o que tem nesse documento. Basta clicar aqui. Ele vai abrir a opção aqui, você clica em abrir, ele abre o documento, sua ata de audiência, a informação que você queira. Além disso, o módulo básico tem alguns itens aqui que você pode ver, que a gente gosta muito de chamar a atenção, que é o timesheet. Tá? O que é o timesheet? O timesheet é uma coisa importantíssima para o escritório no dia a dia. O que acontece no dia a dia do escritório? O escritório, ele tem o processo, ele cobra ou de cliente pessoa jurídica por número de processos, ou por ato, ou por um processo que tem um valor específico. E o que acontece? Você nunca tem ideia de se o processo foi lucrativo ou não, se o processo deu prejuízo ou deu lucro.
O timesheet é exatamente para isso, é para que você registre todas as ações que você fez para um determinado cliente. Então você vem aqui, você pode vir aqui em incluir e está registrando o cliente, né? Qual foi o cliente, vamos marcar aqui Tiago, qual foi o serviço, foi uma consultoria ou contencioso, a natureza, né, trabalhista aqui, a data, a hora que você começou e a hora que você terminou. Aí você vem aqui e coloca, né, audiência, registra aqui qual foi a atividade e confirma. Você pode também ter atividades padrões. Tá? Confirmou aqui, ele vai registrar a atividade item por item. Eu tenho um caso de um cliente que conseguiu aumentar o contrato dele em 3 vezes. Por quê? Porque ele mostrou que estava trabalhando para aquele cliente 3 vezes mais do que estava sendo pago. Então, é uma forma interessante de você estar registrando, né, todos os itens que você trabalha no seu dia a dia. Outra informação que sempre me perguntam, eu posso fazer backup? Né, como é que é feito o backup? Vocês podem vir aqui na opção Usuários Backup e baixar o seu banco de dados. O que é que você vai ter com essa opção? Você vai ter a opção aqui de ter uma cópia dos seus dados no seu escritório. Não é uma cópia do sistema, é somente uma cópia dos dados. E vamos aqui ver o último item aqui de processo. Você tem um relatório de processo. Aqui você pode gerar um relatório dos seus processos do seu cliente. Então eu posso vir aqui, eu preciso gerar um relatório para Tiago. Ele quer saber como anda o processo dele. Então eu venho aqui, boto o nome dele, um cliente, eu poderia filtrar como eu quisesse aqui, eu poderia gerar processos trabalhistas, processos de uma determinada fase, né? Eu poderia casar esses filtros como eu achasse melhor. E eu posso marcar aqui o que é que eu quero que apareça no relatório. Então aqui, eu quero que apareça, eu não quero que apareça critério de avaliação, valor de sentença líquida, tipo de avaliação, pedido, né, a data de abertura eu não quero, o número da parte eu não quero, eu quero juízo, eu quero parte, o tipo eu também não quero, eu quero o valor da causa, o título eu quero, a natureza eu quero, o rito não. Né, eu marquei aqui, o número do processo ele já aparece por padrão, vou clicar aqui em exibir. Aí o sistema abriu aqui para mim o meu processo. Observe que veio aqui os 2 processos que eu cadastrei. Tanto o processo que eu cadastrei inicialmente, quanto o apenso.